segundo ano. Vamos começar mais uma aula de História. Até aqui, nós descobrimos diferentes tipos de documentos que nos contam histórias de famílias. A partir de agora, nós vamos conhecer outras histórias de outros tempos, outros lugares. E eu quero começar essa aula de hoje contando para vocês a história da nossa cidade, da nossa Belo Horizonte. A nossa cidade foi fundada em 1701, quando ainda era chamada de Arraial Curral del Rei. Com o fim do período de exploração do ouro, a antiga capital mineira, que era Ouro Preto, sofreu uma queda em sua economia e já não se desenvolvia mais. A cidade tinha um relevo que era muito acidentado e dificultava o seu crescimento, a sua ocupação. Assim, o governo mineiro decidiu transferir a capital para outro município. A partir de muitas conversas, os governantes escolheram o Arraial para abrigar a nova capital de Minas Gerais, pelos seguintes fatores. Sua posição geográfica estava localizada no centro do nosso estado, de Minas Gerais. Tinha um relevo mais plano do que a cidade de Ouro Preto. Tinha um clima bastante ameno, um climinha assim gostoso. Possuía também uma rica bacia hidrográfica em seu interior. Então, com a escolha definida, em 1893, o Arraial foi elevado à condição de município e começou a ser construída a nossa capital. E mais tarde nomeada como capital de Minas Gerais, ganhando o nome de, não era Belo Horizonte, era Cidade de Minas. Só que em 1901, o governo do estado alterou o nome para, aí sim, Belo Horizonte, em função da capital ter o mesmo nome do nosso estado. Imagina a confusão que isso dava? Com a construção de Belo Horizonte, nos seus primeiros anos, até a década de 20, a cidade praticamente não cresceu nada e ficou estagnada, ficou ali, paradinha. Muito por conta de uma crise mundial que atingiu o nosso país. Sua dinâmica urbana se limitava aos serviços administrativos e principalmente também a serviços hospitalares especializados no tratamento da tuberculose, que era uma doença que estava muito forte na época. Só e somente só a partir da década de 40 que Belo Horizonte começou a crescer. A industrialização chegou até a nossa cidade e promoveu um crescimento econômico e populacional. Junto com as indústrias, foi construído o famoso Complexo Arquitetônico da Pampulha, que hoje é o principal ponto turístico da nossa cidade. Na década de 50, com a chegada de migrantes de outros municípios e estados brasileiros, a população, que na década de 40 era de 350 mil habitantes, deu um salto e passou a ter 700 mil habitantes. Nas décadas seguintes, nossa cidade foi ganhando uma dimensão de metrópole nacional e continuou seu rápido crescimento populacional. Isso gerou um grande crescimento urbano aqui no nosso município e causou a ocupação das cidades vizinhas, como Contagem, Betim, Ribeirão das Neves, entre outros, originando um processo que criou a região metropolitana de Belo Horizonte, que atualmente é composta por 34 municípios e é a terceira maior região metropolitana do país, segundo o IBGE. Vocês conseguem imaginar essa história toda acontecendo na nossa cidade? Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês conhecem ou vocês sabem me dizer qual é uma das construções mais antigas da nossa cidade? Eu estou falando do Museu Abílio Barreto, conhecido como Casarão. A sede da antiga Fazenda do Leitão
foi construída por Cândido Lúcio da Silveira em 1883, seguindo o modelo típico das construções daquela época. Localizada aos arredores do antigo Arraial do Curral del Rei, a sede foi desapropriada pela Comissão Construtora da Nova Capital em 1894, logo no início do processo de construção de BH. É um dos raros imóveis do século XIX ainda em pé aqui na nossa cidade. Para servir como sede do museu, a casa foi restaurada e adaptada em 1943, tombada em 1951 pelo Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O imóvel já passou por outras restaurações ao longo desses anos e, atualmente, o seu acervo possui mais de 70 mil itens que revelam diversos momentos da história de Minas Gerais e dos seus cidadãos. Fica localizado ali, na Avenida Prudente de Moraes, número 202, na cidade Jardim. Em 2013, o museu completou 70 anos. Foi uma super festa. E junto com essa videoaula, eu estou enviando um vídeo para que vocês possam conhecer melhor esse casarão, que é tão especial para a nossa história. Quando nós queremos descobrir a história de um lugar que não seja a nossa casa ou a nossa escola, o que nós devemos fazer? Nós devemos agir como eu fiz com essa pesquisa sobre a história da nossa cidade. Eu procurei em um site da internet responsável, com informações seguras. Quando queremos descobrir informações, história de algum lugar que seja fora do nosso convívio, nós devemos pesquisar em jornais, revistas e em sites seguros. Esses locais vão nos garantir uma fonte histórica segura. Então, pessoal, com essa aula de hoje, eu quero que vocês conheçam um pouco mais da nossa história, da história da nossa cidade, da nossa capital mineira. E para encerrar essa aula, eu vou deixar, além do vídeo, um exercício de fixação que vocês vão se amarrar em fazer. É um capítulo novo do nosso livro didático de história. Então, páginas 17, 18 e 19. Quando terminarem, assistam o videozinho falando sobre o Museu Abílio Barreto e executem a atividade. Tirem uma foto bem nítida e mandem para eu ver como você saiu. Eu vou adorar receber a sua atividade. Um super beijo no seu coração e até muito em breve. Tchau, turminha!